Você também não vive sem o seu café da manhã? É o sabor mesmo ou a cafeína que te dá aquele barato? Aquela sua xícara de expresso pode estar prejudicando sua circulação mais do que você imagina. O café tem seu lado positivo e seu lado negativo. E hoje vamos falar de como o seu pingado pode influenciar sua saúde e como fazer para aproveitar só o bom dele. Você sabia que o brasileiro consome 81 litros de café por ano? São 200 ml de café por dia ou 4 xícaras pequenas. Eu sou o Dr. Alexandre Amato e como cirurgião vascular eu vejo diariamente os danos que a cafeína em excesso pode causar nas suas veias e artérias. Você sabia que o seu combustível de todos os dias pode estar afetando sua saúde de maneiras que você nem imagina? Hoje em dia, o consumo de cafeína faz parte da rotina de milhões de pessoas. O café faz parte da nossa cultura, né? Oferecer um cafezinho é um gesto cultural profundamente enraizado. Seja uma visita com amigos, uma reunião de negócio ou até consulta médica, essa bebida é quase sempre oferecida como sinal de acolhimento e cortesia. Quantas xícaras de café você toma por dia? Deixa lá embaixo nos comentários. Uma paciente minha sofreu com os efeitos do café, mas resistiu a parar e eu não consegui ajudá-la a tempo. Por isso, é tão importante entender os limites saudáveis do consumo da cafeína. E eu vou te dar um e-book com receitas usando o café e também com opções para substituí-lo. Fica até o final. A cafeína não está só no café, mas em muitos alimentos e bebidas. O chimarrão, por exemplo, tem mais cafeína do que o próprio café. E aí, pessoal? Alguém do sul aqui que gosta do chimarrão? Comenta lá embaixo. Chás, guaraná, refrigerante e até os chocolates também têm cafeína. Pois é. Eu usava pó de guaraná para estudar à noite na faculdade, mas eu não recomendo isso para ninguém. Agora, o mais importante, você sabia que o café pode afetar a absorção de nutrientes? Eu vou te contar daqui a pouco. Quando dizem que plantinhas e fitoterápicos não fazem nada, lembre-se da cafeína. Ela é a prova de que as substâncias naturais podem ter um impacto gigante. Muitos sentem batedeira no coração, outros não conseguem dormir e alguns têm até síndrome de abstinência quando deixam de tomar. A cafeína estimula o sistema nervoso central, nos deixando mais alertas e focados. Mas como tudo em excesso pode trazer problemas sérios para a saúde. Se você conhece alguém que toma muito café, compartilhe esse vídeo com essa pessoa já. Os efeitos imediatos da cafeína variam. Para alguns, o excesso causa insônia, nervosismo, ansiedade e até mesmo irritabilidade. Você já sentiu seu coração acelerado depois de um dia cheio de café? Isso é porque a cafeína aumenta os níveis de adrenalina. Mas calma, eu vou te mostrar como reduzir os efeitos negativos da cafeína sem precisar abrir mão do seu cafezinho favorito. Fica comigo. Falamos dos efeitos imediatos, mas agora vamos ver como a cafeína pode impactar a sua saúde ao longo do tempo. O consumo exagerado de cafeína pode levar a hipertensão, problemas cardíacos e dependência. E também pode aumentar os níveis de cortisol e o hormônio do estresse, que pode causar ansiedade crônica. Mas nem tudo isso é negativo. Com moderação, a cafeína pode trazer benefícios à saúde. Por exemplo, estudos mostram que ela pode ajudar no tratamento de doenças como até mesmo o Parkinson. E ela também interfere na absorção de nutrientes importantes, como o cálcio e o ferro. Isso pode causar osteoporose e anemia. Você já teve fadiga, pele pálida ou falta de ar? Então pode ser anemia. E veja só que loucura, quem tem anemia muitas vezes acaba tomando mais café para se sentir mais disposto e acaba piorando o problema. Além disso, a dependência é outro problema sério. Com o tempo, precisamos de mais café para sentir os mesmos efeitos. E quando tentamos parar, vem a abstinência. Dores de cabeça, cansaço, mudanças de humor. O café também impacta o sono, especialmente se for consumido à tarde ou à noite. Aí a dica é, não tome café depois do meio-dia. Isso não quer dizer que você precisa parar de tomar café. A chave está na moderação. Para quem não metaboliza bem o café, seria ideal evitar ou consumir bem cedo. Quer saber se você metaboliza bem? Um exame genético pode ajudar. Mas se isso não for uma opção, experimente tirar o café por um tempo e observe como seu corpo reage. Agora, se você quer reduzir o consumo de cafeína, aqui vão algumas dicas. Troque por bebidas descafeinadas. Existem opções deliciosas no mercado. Diminua aos poucos. Gradualmente reduza o café para evitar a abstinência. Opte por alternativas naturais. Chás de ervas e água com limão podem substituir bem o café. E mude o contexto social. Se aquele grupo de trabalho sempre vai para o café, sugira outra atividade. Eu vou deixar um link na descrição aqui para você baixar o seu e-book gratuito com receitas usando o café e outras opções para substituí-lo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal,
ativar o sininho para receber mais dicas sobre a saúde. Antes de tomar mais uma xícara, pense nos efeitos que ela pode ter no seu corpo. Aliás, me conta, você gosta do café ou do açúcar que você põe no café? Eu conheço um monte de gente que toma açúcar com café. Você sabia que a maioria das vezes dá para deixar o café mais saudável e até mesmo mais doce? No próximo vídeo, eu vou te dar dicas de como conseguir mudar o seu paladar e parar de se envenenar com esse pó branco. Se seguir pelo menos uma dessas dicas, a sua saúde vai agradecer. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.